Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 24, que diz: Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Nós estamos chegando no últimos versículos do Evangelho de João, aqui nesse caso o penúltimo versículo ao devocional, onde passamos aí alguns dias comentando sobre várias passagens do Evangelho de João, não só de João, mas desde o livro de Mateus, os outros evangelhos também temos comentado sobre esses assuntos referente à palavra do Senhor tão importante. E chegando a esses últimos versículos, nós vamos ver aqui Jesus ali com Pedro, com João, o discípulo amado. E nós vamos ver que Pedro, ele perguntou a Jesus o que aconteceria a João. Jesus lhe respondeu que não se preocupasse com esse assunto. Nós olhamos lá no versículo 21 e 22, quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Quanto a João? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Temos a tendência de comparar nossa vida com a dos outros, com a finalidade de ponderar nosso nível de devoção a Cristo ou questionar a justiça de Deus. Jesus, ele nos responde da mesma maneira que o fez a Pedro. O que te importa a ti? Segue-me tu. Todas as vezes se perde tanto tempo se preocupando com a vida dos outros que a pessoa acaba esquecendo da sua própria vida. E Jesus está dizendo: o que me importa? O que me importa a você? Quanto a você, siga-me. Porque quem está seguindo Jesus, se preocupando com a vida dos outros, qual vai ser o destino, o que vai acontecer, ele acaba perdendo o foco e se firmando e esquecendo daquilo que é a sua missão. E Jesus diz para Pedro: quanto a você, siga-me. No versículo 23 diz: foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Então, a história da igreja primitiva, ela registra que, depois de passar muitos anos como exilado na ilha de Pátimo, João retornou a Éfeso, onde morreu bastante idoso no final do primeiro século. Então, esse foi o destino de João. Vamos observar que João, ele, no versículo 23, saiu, pois, nessa conversa entre os irmãos, João, ele vai corrigir por escrito aquilo que foi erroneamente transmitido oralmente por Pedro, sobre ele não morrer. Esse ensino se espalhou rápido como uma tradição, ainda em plena era apostólica, mesmo sendo um entendimento errado, transmitido oralmente. Então, o fato de João ter corrigido por escrito uma transmissão oral errônea de Pedro nos mostra a superioridade da transmissão escrita sobre a transmissão oral.
Então, aquilo que é transmitido oralmente pode tomar formas maiores, se transformar em boatos e cada um ensinar uma tradição diferente. Mas aquilo que está escrito fica marcado e definido para sempre. Então, João não fez uso de tradição oral para corrigir outra tradição oral, que só iria aumentar as dúvidas e incerteza em torno de diferentes tradições. Mas ele decidiu corrigir por escrito, por considerar uma fonte mais segura que aquela. Então, o que muitas das vezes é dito só oralmente, só em palavras, né, ali sem estar registrado, escrito, né, a pessoa pode tomar aquilo e levantar boatos, fofocas, mentiras, e levar isso de uma forma que vai prejudicar os outros, né? João ele corrige isso porque se tornou uma tradição, né, em plena era apostólica de que, né, João não iria morrer, mas Jesus não disse isso, né? E João ele vai lá e deixa isso bem registrado para que, né, ele sabia que um dia ia morrer, mas que o Senhor falou, se o Senhor quisesse deixar ele viver, né, o Senhor deixaria, né? E assim, né, foi o que aconteceu. João morreu, viveu, como falamos, ele depois, né, ele retornou de ter ficado exilado na ilha de Pátimo, ele retorna para Éfeso, onde morreu bastante idoso. E no versículo 25, que diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas essas fossem escritas, né, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, João ele declarou que seu propósito ao escrever, né, seu evangelho foi mostrar que Jesus é o Filho de Deus. De modo claro e sistemático, apresentou muitas evidências das afirmações de Jesus. Quando uma prova é apresentada em um tribunal, aqueles que ouvem devem fazer uma escolha. Aqueles que leem o Evangelho de João também devem fazer uma escolha, aceitar que Jesus é o Filho de Deus ou não. No caso da sua vida, você é o júri. As evidências foram claramente apresentadas. Você deve decidir. Leia o Evangelho de João e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a decisão está aí, né? João deixou bem claro que Jesus é o Filho de Deus em todo o seu Evangelho. E quem lê e quem ouve deve decidir se crê que Jesus é o Filho de Deus ou não. E se assim crer, deve confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração, que você possa continuar meditando na palavra do Senhor, nesse último capítulo, últimos versículos desse Evangelho, onde o Senhor tem falado poderosamente. Se você assim não conhece, volte nos episódios anteriores, que você irá ouvir a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus fale mais no teu coração, que você aproveite a oportunidade para evangelizar compartilhando esse vídeo, esse áudio, compartilhando esse devocional para outras pessoas, para que elas assim possam também conhecer Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e possa reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe nesse dia.